bicicletas atualmente têm uma importante participação na mobilidade urbana das cidades brasileiras, junto a carros, ônibus, trens, metrôs, vans, Uber, motos e etc. As bicicletas e suas variantes elétricas e motorizadas fazem parte deste contexto móvel. Porém, num passado hoje distante, com poucas opções de transporte público, as bicicletas tinham um papel importante, superior à da atualidade, com status de automóvel, e seus donos as tratavam com carinho, como se fossem carros. O lançamento de novos modelos era festejado e disputado. Acessórios, adornos eram aplicados aos modelos, dando um toque todo especial. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog das Maneritas. Nos anos 60, a nossa indústria automobilística ainda estava se consolidando e caminhando em passos largos, mas ainda víamos muitos carros importados desfilando nessa época, pois o meio de transporte ainda era bastante escasso. Não havia tantos ônibus, existiam lotações, o sistema de trens ainda era insuficiente para atender a demanda, e por isso, cada vez mais eram usadas as bicicletas. E é sobre este meio de transporte que vamos falar no vídeo de hoje. Os anos 60 são tidos como a era de ouro das bicicletas brasileiras. Na época, o país estava em transição política e se preparava para dar um salto na economia. E a bicicleta se torna um dos principais meios de transporte, sobretudo das pessoas que dependiam dela para se locomover aos seus trabalhos. Muitas marcas de bicicleta se destacavam nesse período, mas nenhuma delas foram maiores do que a Monarch e a Caloi. Voltando um pouco no tempo, a década de 50 foi promissora para a fabricação e comercialização de bicicletas no Brasil. Além da Monarch e da Caloi, fabricantes de menor porte, como a Holley, Batavium, Pimon, Goric, Helbia, Galo, Coringa, Regina, Herp, Merck Swiss, Tamoio, Celta, Victory, Adaga, NB, Bergamo, Everest, Apollo, Backstar, Bluebird, Scat, Rondina, Wolf, Royal, Marathon, Luxor, Centro e Rivera e tantas outras marcas produziram um material de alta qualidade e competência. Estas marcas ainda tinham o desafio de concorrer com as importadas, provenientes da Inglaterra, Itália, França, Suécia e Alemanha. Estas bicicletas eram importadas pelos magazines Mesbla, Cássio Muniz, Lojas Pirani, Mapping e Eletro Radiobras. No final dos anos 50, outro dado de suma importância e pouco lembrado para os que desejam entender a razão de estarmos na contramão dos países civilizados quanto à utilização da bicicleta, era que o então presidente Juscelino Kubitschek mudou a matriz do transporte em nosso país, fazendo opção pelos veículos motorizados, inclusive trazendo para cá as primeiras montadoras de veículos leves, ônibus e caminhões, deixando de lado as ferrovias e portos. Mesmo assim, havia espaço para o mercado crescer mais. Afinal, o carro ainda era um sonho longínquo para a grande maioria, e a situação era confortável para os fabricantes até a Revolução de 64 e as reformas monetárias que se seguiram. Os fabricantes de bicicletas, que tinham dívidas atreladas ao dólar por causa da importação, principalmente de máquinas, ruíram, pois o acesso a empréstimos governamentais foi suspenso. Nesse contexto de dificuldades, para a maioria, Caloi e Monarch começaram a deslanchar em busca do domínio do mercado de bicicletas. As duas grandes fábricas foram pulverizando aos poucos as pequenas notáveis
que sobreviveram com a aquisição e fechamento das marcas. Na verdade, a história dessas duas grandes marcas foi marcada por grandes episódios de muita garra e superação, além de outros menos dignos, que envolveram a criação de algumas dificuldades para os concorrentes com menor poder de fogo. Aliás, essa sempre foi uma atitude corriqueira das duas marcas, na busca da monopolização do mercado de bicicletas, que perdurou durante algumas décadas do século XX. O monopólio de mercado pela Monarch e Caloi se deu até o final da década de 80, com o surgimento do mountain bike no mundo e a abertura do mercado nacional, já no início dos anos 90, inicialmente para as bicicletas produzidas em Taiwan e na China. Vamos rever agora os modelos de bicicletas que mais se destacaram na década de 60. Muito obrigado por terem assistido até aqui nosso vídeo.